Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo nesse momento. Meu nome é Guilherme, do Mesa de Debates, e vamos dar continuidade às discussões eleitorais que de São José dos Campos. Como eu falei, o objetivo dessa sessão de lives que eu estou fazendo, principalmente nesse final de semana, para dar voz aos setores da esquerda que normalmente nas eleições não tem voz, seja o pessoal pelo pouco espaço de tempo que tem na televisão ainda podendo participar do debate, e seja o PSTU, que também tem um pouco espaço de tempo na televisão, e não pode nem participar do debate por conta de uma lei eleitoral que é bastante antidemocrática, né, inclusive é um absurdo o PSTU não participando, sendo que do Sindicato dos Metalúrgicos de São José, uma importante região industrial para o país, né? Então, deixo aqui registrado o absurdo que é o, o, essa lei antidemocrática que atinge o PSTU. Ontem nós fizemos live com a Jéssica Marques, do PSOL, e com a candidata prefeita Marina Sassi, e hoje estamos aqui com Raquel de Paula. Raquel, por favor, se apresente e conta um pouco da sua história para a gente. Bom, primeiramente eu quero agradecer o espaço, né, bem isso, essa falsa democracia que existe no país, né, de dizer que nós vivemos numa democracia, mas que é desigual, né? E a, a gente deixou de participar de alguns debates importantes para a cidade, né? De apresentar as nossas propostas, e ter um espaço como esse para nós é muito importante. Desde já eu quero agradecer, dizer que estou muito feliz de estar aqui, né? Enquanto mulher negra, trabalhadora dos Correios, né? Estou há 20 anos aí como carteiro na categoria, e fazendo essa discussão do que é a situação das mulheres nas periferias, de negros e negros, da juventude, né, que é assassinada todos os dias nas periferias aqui de São José dos Campos, e fazendo essa discussão LGBT também, né? Infelizmente, nós vivemos num país que é o que mais mata LGBT no mundo, e está aqui apresentando uma proposta alternativa, socialista, para os trabalhadores é muito importante. Eu quero, desde já, agradecer o espaço. Então, podemos começar, né? Vamos falar um pouco, né? É impossível não entrar nesse tema da questão da pandemia, né? Na sua opinião, Raquel, qual é a sua avaliação da atuação do Felício Ramute na pandemia? Então, na nossa avaliação, a atitude que o Felício Ramute teve no momento de pandemia como este, né, que já matou mais de 150 mil pessoas no país, aqui em São José já estamos quase a 500 pessoas mortas pela Covid-19, né? E quando a gente olha para o cenário e vê toda essa situação, a gente percebe que é a mesma política do governo Bolsonaro, né? Anti-ciência, que negou, né, um negacionismo da situação, né? Desconsiderando a orientação dos infectologistas, né, do Ministério da Saúde, de dizer que minimizar, né, essa situação, minimizar a questão da Covid no país, aqui em São José dos Campos, né, e que, infelizmente, temos essa quantidade de óbitos na cidade, né. Ele diz que é pouco, o Ramute diz que é pouco, né, mas, assim, é pouco porque não foi ninguém da família dele que veio a óbito, né? Então, é muito fácil dizer assim, olha, Guilherme, 400 pessoas, quase 500 pessoas mortas aqui na cidade pela Covid é pouco. Se a gente for olhar para o cenário
parece ser pouco, mas é uma fala muito infeliz, considerando que não é ninguém da família do. Porque a família que enterra os seus mortos, muitas vezes sem ter a condição sequer de se despedir, é muito grande, né? Então, é infeliz essa fala, e fora que não teve um auxílio emergencial municipal que pudesse garantir, e considerando que São José dos Campos está entre as 20 cidades mais ricas do país, né? E que não teve um auxílio emergencial, uma cidade que tem muito dinheiro que poderia oferecer isso às famílias de São José dos Campos, e não houve. E tampouco aos pequenos e médios empresários, né, que foram obrigados a fechar suas portas num momento como esse. E vale lembrar que esse setor é o que retém pelo menos 20% da vaga de empregos nas cidades, né? E é isso. É um governo que foi anti-ciência, que não levou em consideração a situação brutal que foi esse momento, né? E que não teve políticas públicas que fossem de fato, políticas públicas municipais que fosse de fato de encontro à necessidade de quem mais necessitava nesse momento, né? Ao contrário, flexibilizou o isolamento, né, para garantir o lucro dos grandes empresários, né, e que agora a gente vê esse resultado, que infelizmente, né, mais de 400 mortes na cidade, e que infelizmente pode haver uma segunda onda, né, como dizem os infectologistas, uma segunda onda da Covid, que pode ser muito mais cruel, né? Então, é a mesma política do Bolsonaro, que não dialoga, que não tem políticas públicas para esse momento de pandemia. Ao contrário, né? Flexibilizou, houve muitas demissões na cidade, né? Nós perdemos, nesse último período, mais de 800 vagas de emprego na cidade, e boa parte dessas é do setor de médio e pequenos empresários que foram obrigados a fechar suas portas e que não teve condições sequer de manter os seus trabalhadores, os seus empregados, né? E não teve um auxílio emergencial, e nem tampouco isentou os trabalhadores que estão desempregados das taxas, como contas do IPTU, né, conta de água, de luz, que poderia ser feito nesse momento, para que esses trabalhadores que estão desempregados nesse momento sobrevivam a esse período de pandemia, que além de ter trazido muita tristeza, muita miséria para a cidade de São José. E vale dizer que eu, como trabalhadora dos Correios, né, eu percebo o quanto tem sido nefasto, né, a quantidade de pessoas morando na rua, né, a quantidade de desempregados e a quantidade de endividados nessa cidade, que é considerada uma das mais ricas do país, né, com 2,6 bilhões de PIB, né, que é maior do que todo o estado de Macapá. Então, infelizmente, foi uma atitude muito ruim do Felício e que não contribuiu para a sobrevivência e nem tampouco para manter os empregos em São José dos Campos. Você falou que a postura do Felício foi muito parecida com o do Bolsonaro. A extrema-direita, aqui em São José, principalmente na candidatura do Anderson Senna, vem atacando o Felício por não ter aberto tudo, né? Então, e como o Bolsonaro queria. Então, a gente pode concluir que o bolsonarismo e o Felício, nesse ponto, andam junto? E por que eles andam junto, na sua opinião? Para nós é a mesma política, né? Mas a gente sabe que esses trabalhadores que votaram no Bolsonaro, uma boa parte deles, né, muito decepcionado, né, com a situação política do país, e que muitos deles levou esse sentimento de mudança, né? Nós queremos uma mudança no país e precisamos votar em alguém que possa, de fato, supostamente oferecer uma mudança, né?
Mas os trabalhadores que estão tendo experiência com esse governo têm percebido que é a mesma coisa, não mudou em absolutamente nada, né? Então, a gente acha que boa parte desses trabalhadores, muitos deles já estão refletindo sobre essa situação. Acho que a última pesquisa que houve agora nas mídias aí, né, nas grandes mídias aqui de São José dos Campos, né, no Vale e na Vanguarda, acho que eu posso dizer, eu acho que o índice, né, de popularidade do PSL, ainda no caso, né, não é mais o partido do Bolsonaro, mas ainda reflete isso. Eu acho que o índice que foi aquém, né, talvez do esperado, acho que reflete essa insatisfação do governo, né? Então, isso para nós é um grande avanço, porque é isso, os trabalhadores eles querem fazer experiência, né? E esse sentimento de mudança que levou as pessoas a votarem nesses partidos, né? E que agora está refletindo numa decepção total, né? Aqui em São José dos Campos, né, uma cidade bastante conservadora, né? E que talvez a popularidade do Ramute ainda segue, mas as experiências vão fazer com que os trabalhadores tenham a conclusão dos governos que eles elegem, né? Então, é isso. Vamos esperar para ver, né? E vamos aguardar, porque a situação tende a piorar, né? O pós-pandemia vai ser muito pior, porque agora, em dezembro, acaba o auxílio emergencial, né? A gente sabe que 40 milhões de pessoas no país vão ficar sem o auxílio emergencial, né? E a gente sabe que aprofunda a crise financeira no país, a crise econômica no país, gerando mais desemprego, gerando mais pessoas no estado de miserável, aumento a quantidade de miseráveis no país, né? E aí a gente vai continuar tendo a experiência com esse governo e os próprios trabalhadores vão chegar às suas conclusões, né? E é isso que a gente espera. Tá, mudo aqui. Você falou uma coisa interessante em relação a isso. Setores da esquerda hoje, eu vejo que tem uma postura bastante equivocada em zombar, tá, de muitos trabalhadores que apoiaram o Bolsonaro e não tem nenhuma proposta organizativa para mobilizar esses trabalhadores para derrotar o governo, como se eles por si só, pelo menos a minha impressão, derrotassem o governo Bolsonaro, sendo que a gente sabe que não vai. Queria saber disso, assim, eu queria saber a visão sua e a visão do PSTU em relação à questão dessa postura que setores da esquerda têm com esse grupo, com os trabalhadores que infelizmente apoiaram, deram um voto para esse governo que está agora. Olha, olha, quando a gente olha para o projeto político, Guilherme, do PT e do Bolsonaro, salvo algumas mudanças, é muito parecido, porque de fato é um governo que vai trabalhar para uma ascensão da burguesia, né? O governo Lula, no final do seu mandato, já disse que os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro como no governo dele, né? E quando a gente olha para o cenário de que é o governo Bolsonaro, é a mesma política, né? Nós tivemos agora informações de quanto aumentou o número de bilionários no país. Nós estamos dizendo que está aumentando o número de bilionários no país totalmente desigual, com um abismo social enorme, né? Então, quando a gente olha, de fato, para o projeto de privatizações, de reformas trabalhista, de reforma da Previdência, o projeto são os mesmos, infelizmente, né? Então, esse sentimento dos trabalhadores, olha, eu estou de saco cheio de tanta corrupção no país, como foi no governo do PT, né? Esse sentimento de que estou de saco cheio, não quero ver mais corrupção, né? Estou totalmente desacreditado, eu quero mudança, é que levou os trabalhadores a votar
acreditar, colocar um voto de confiança no governo do Bolsonaro. E da mesma forma como foi no governo do PT, nós queremos mudança e elegeram o Lula como presidente. Mas quando a gente olha para o projeto político dos dois governos, é absolutamente igual, né? Então, assim, é importante que os trabalhadores façam essa experiência. Eu, como trabalhadora dos Correios, né, tendo como meu patrão direto o governo federal, muitos dos trabalhadores dos Correios que votaram no Bolsonaro estão sentindo na pele agora, né? Então, boa parte desses trabalhadores vão fazer experiência, vão chegar às suas próprias conclusões através das experiências que fazem com esses governos. Sim. Agora, mudando um pouco de assunto, a gente sabe que, além da pandemia, tem uma questão muito forte aí, que é a questão do desemprego, né? Que tá pegando pesado aqui em São José dos Campos. Nossa, como combater essa questão do desemprego? Uhum. Então, como eu já disse, aqui em São José nós perdemos mais de 800 vagas de emprego. Acho, se não me engano, 862 vagas de emprego, né? Boa parte disso é essa questão da guerra fiscal, né? Os estados, eles isentam as grandes empresas, né? Como um atrativo para ir para os seus próprios estados, né? Como agora muitas foram para Goiás, né? E que vão passar pelo menos 20 anos sem pagar imposto algum. Então, total isenção de imposto, né? Incentivos, inclusive, para que essas empresas se estabeleçam sem nenhuma contrapartida. Né? Aqui, por exemplo, injeta muito dinheiro público nessas empresas sem nenhuma contrapartida. Aqui nós tivemos o caso da Embraer, que recebeu muita grana do BNDES, mas mesmo assim não demitiu 2.500 trabalhadores. Né? E essa política que foi do PT, que agora também é do PSDB, de dar isenção, mas está mais que provada para nós que não gera novas vagas de emprego e nem tampouco mantém a garantia dos trabalhadores empregados, né? Muito pelo contrário, né? No momento de crise como esse, o que eles mais fazem é demitir os trabalhadores, né? Então, na nossa opinião, o que a gente precisa acabar de imediato é com essa guerra fiscal. Agora, São José dos Campos não tem condições de fazer isso sozinho. Nós precisamos fazer uma discussão com outras cidades e com outros estados do que significa essa guerra fiscal, né? E para nós, a nível nacional, a gente precisa discutir a questão da redução da jornada de trabalho sem redução de salário para manter os empregos, né? E aqui, em São José dos Campos, um plano de obras públicas, como construção de casas populares, para acabar com o déficit de 12 anos de espera, né? Construção de mais creches públicas 24 horas, né, que possa atender aí a demanda das mães trabalhadoras, um auxílio emergencial para os desempregados, né, o fim da taxação como água, luz, IPTU, para que esses trabalhadores, nesse momento, se mantenham. Esses trabalhadores que estão desempregados se mantenham num momento como esse, né? Então, essa geração de emprego se dá através de um programa de obras públicas que são necessárias para a cidade e que possa gerar novos empregos para o município. Sim. Você, ainda na questão do desemprego, vocês são praticamente a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, que é um importante sindicato da região e eu diria também do país, devido à centralidade das indústrias aqui de São José, principalmente a questão da Embraer. Os meios de comunicação oficiais do que representam, que a gente sabe, os interesses dos empresários, ataca muito o Sindicato dos Metalúrgicos, falando, inclusive apresentando uma visão bastante complicada e errada, na minha opinião,
como os responsáveis de tantas demissões na região. Eu queria que você falasse um pouco, né? Qual que seria a importância dos sindicatos metalúrgicos no combate das demissões, não somente da categoria que ele representa, né, mas sim de toda a região, de todos os trabalhadores? Olha, os sindicatos metalúrgicos cumprem um papel fundamental aqui na região, né? Porque, primeiro, faz uma luta sistemática para manter os empregos. Porque, veja bem, no caso da Embraer, né, cada uma demissão na Embraer gera mais 10 demissões indiretas, né, nas pequenas fábricas que acabam demitindo. E depois, o comércio também acaba demitindo por conta dessas demissões das grandes empresas, né? Então, essa luta que os sindicatos metalúrgicos faz para manter os empregos para manter, inclusive, a movimentação econômica da cidade. Então, a gente acha que é um absurdo, né? Quando as pessoas falam, mas os sindicatos metalúrgicos é um entrave e tal. Ao contrário, a gente acha que, inclusive, os comerciantes aqui de São José dos Campos deveriam fazer uma luta conjunta com os sindicatos metalúrgicos para manter os empregos, né? Porque ataca diretamente esse setor, né? Porque se existe uma PLR nessas grandes empresas como a GM, por exemplo, se existe uma PLR que injeta dinheiro na economia da cidade, é graças à luta que os metalúrgicos fazem para melhoria não só para manutenção dos empregos, mas para melhoria de salários e tudo mais, né? Então, os sindicatos metalúrgicos cumprem um papel fundamental na cidade, né? Não só para manter os empregos, mas também para gerar e movimentar a economia da cidade, né? Então, uma visão equivocada de que os sindicatos dos metalúrgicos seja um entrave para a economia, né, de São José dos Campos, né? A gente acha que é um absurdo isso, né? Porque se existem esses setores e essas fábricas, né, que tenham a maior, que tenha melhor o aumento de salário, né, a maior porcentagem de aumento dos salários, a maior porcentagem de PLR é por conta da luta que os sindicatos metalúrgicos faz. E vale dizer que esses aumentos é que injetam na economia do comércio, inclusive aqui na cidade, né? Então, acho que tem que ser uma luta conjunta, né? Talvez essa visão equivocada atrapalhe isso, mas a gente acha que deveria ser uma luta conjunta para manter os empregos e também para manter o salário dos trabalhadores para injetar na economia da cidade. E você disse também, em relação a questão de ter uma participação de outros estados no combate, digamos, em última instância, aos privilégios dos grandes empresários que eles ganham do estado, né? Eu queria saber, na sua opinião, né, qual que seria a importância do sindicato dos metalúrgicos nesse ponto, mas também no combate do desemprego, não somente da região de São José, mas assim, do país. Então, né, como eu já disse, na nossa opinião, o maior problema é essa questão da guerra fiscal, né? Porque as empresas, elas se instalam nas cidades, né, com esse discurso que vai gerar emprego, e de certa forma gera mesmo, mas essa questão de não ter uma contrapartida, porque os prefeitos, o que deveriam fazer, né? Deveriam ter uma carta de compromisso dessas empresas para não demitir, né? E é o que, né, e é o que acontece no final de tudo, né? Elas se instalam, têm isenção de impostos, têm incentivos das prefeituras, dos governos do estado, e num momento como este de crise econômica, a primeira coisa que eles fazem é demitir os trabalhadores, né? Então, no nosso governo, a gente tem que dar o pontapé inicial, né? E a começar aqui por São José dos Campos, né? Qualquer empresa que vier
tiver a proposta de se instalar, vai ter que ter uma contrapartida para a cidade. Porque o que acontece? Elas vêm, se instalam, e a maioria do lucro que elas têm, que essas grandes empresas internacionais têm, volta para o seu país de origem, não é investido aqui no país, na educação, na saúde, na moradia, né? A maioria do lucro volta para o seu país. E, além de tudo, num momento como esse de crise econômica, a primeira coisa que eles fazem é demitir, né? Embora a gente pense que os trabalhadores, uma cidade, por exemplo, como São José dos Campos, né, que tem a capacidade de fabricar desde parafuso, avião, com uma alta mão de obra qualificada, na nossa opinião, essas grandes empresas têm que ser controladas pelos trabalhadores, administrada pelos trabalhadores que têm toda a capacidade de fazer isso, né? Mas é nesse sentido que vem as nossas propostas do nosso governo, né? Primeiro, nós queremos que as empresas sejam administradas e dirigidas pelos trabalhadores, mas essas empresas têm que ter uma contrapartida de manter os empregos na cidade, né? Não pode ser para nós é um absurdo, né? Eles vêm, ganham muito dinheiro e depois vão embora e deixam os trabalhadores na mão, né? Assim, totalmente desempregados, né? Como a gente tem visto, né? Tantas empresas agora que têm fechado suas portas e têm feito demissão em massa, né? Para nós isso é um absurdo, a gente não tem acordo com isso. E você disse também da questão do lucro dos grandes empresários, só para fechar essa questão, você poderia esclarecer para a gente quanto que esses empresários lucram daqui da região, os grandes empresários, da GM, da Embraer, entre outros? Então, a maior parte porque assim, né, na verdade, o lucro dessas grandes empresas é sempre uma caixa preta, né? Eles nunca falam na realidade quanto são. Mas a gente sabe que, por exemplo, a GM, né, com certeza manda a maioria do seu lucro para os Estados Unidos, seu país de origem, né? E tantas outras, né? Todas as empresas internacionais que se mantêm aqui no Brasil, não só aqui em São José dos Campos, mas no Brasil todo, a maioria do seu lucro voltam para o seu país de origem, né? 80% do que eles lucram volta para o seu país de origem. E o PSTU defende a abertura do livro de conta dessas empresas? Sim, a gente quer saber, né? Porque é sempre uma choradeira quando a gente discute a questão da manutenção dos empregos, né? A gente, né, por exemplo, a Embraer acabou de fabricar vários aeronaves que foram vendidas, né? A GM é a mesma coisa, né? Está sempre modernizando a fabricação dos seus automóveis, né? De fato, esses lucros eles nunca são revelados assim, abertamente, né? Então, a gente acha que tem que ter auditorias e tem que haver uma franqueza, né, na hora de dizer os seus lucros, inclusive para que os trabalhadores tenham acesso a isso, né, tenham acesso à questão da PLR, na divisão do lucro da empresa, né. Então, a gente é totalmente a favor que seja muito claro, né, a questão do lucro das empresas que se estabelecem aqui na região, considerando que é uma cidade, né, um setor bastante industrial e que tem empresas importantes e que deveriam ter essa prática, né? Continuando a entrevista, quais são as suas perspectivas em relação à sua candidatura e quais são os objetivos, o que vocês pretendem ao lançar essa candidatura? Então, a nossa candidatura vem no sentido de fazer essa discussão mesmo do que é a vida de negros e negros aqui na cidade, né? A situação das mulheres, das LGBTs, né, que tem sofrido muitos ataques, da juventude negra que é assassinada toda semana, todos os dias, a gente tem relato da juventude, da juventude que é assassinada, mas sobretudo da juventude negra, e aqui a gente quer abrir esse debate, né?
queremos discutir qual, de fato, é a situação das trabalhadoras, dos trabalhadores, da juventude em São José dos Campos, né, considerando, como eu já disse, que está entre as 20 maiores economias no país, mas que quando você faz um raio-x da cidade, você vê uma quantidade de miseráveis, o aumento de número de moradores de rua, né, o aumento de endividados, de desempregados, de miseráveis, é também aqui em São José dos Campos, né? Então, a nossa candidatura está à disposição para fazer essa discussão, mas à disposição dos trabalhadores. Eu, enquanto uma mulher negra trabalhadora, me sinto na responsabilidade de fazer esse debate, porque a gente sabe que, por conta da crise econômica que existe no país, e um pós-pandemia que pode ser muito pior, a nossa situação vai piorar, e o capitalismo já mostrou para nós que não é capaz de cuidar das nossas vidas, nem tampouco desenvolver uma vacina para uma gripe, né, que já tinha sido alertada há tempos atrás, né, o que a gente vê que é um sistema, esse sistema que a gente vive, ele não é capaz de cuidar da vida das pessoas, ao contrário, que visa tão somente o lucro dos grandes empresários, como foi anunciado agora o quanto aumentou o número de bilionários no país, né? Então, uma candidatura socialista, uma candidatura para os trabalhadores, para a juventude, é isso que a gente se propõe a fazer. Outra coisa que me chama bastante atenção é que normalmente o PSTU tem suas figuras públicas, né? O Mancha, o Toninho, e você, pelo que eu acompanho na política daqui de São José, você é nova quanto figura pública. Está tendo uma renovação nos quadros do PSTU daqui de São José? Olha, eu não sou tão nova assim, né? Eu estou desde 2012, né, saindo como figura pública do partido, né? Em 2012, eu fui candidata junto com Gradella, né, numa chapa majoritária, e desde lá a gente vem discutindo. Precisa ter essa renovação, né? E eu não vou desconsiderar a importância que tem, por exemplo, o Mancha como vice, né, uma figura histórica que está inserida na luta dos trabalhadores, dos movimentos sociais, né? Mesmo o Toninho, né, que tem um histórico tem um histórico de luta na cidade, o Gradella também, já foi deputado federal, já foi vereador por 2 vezes. Nós temos um quadro de militantes totalmente capacitados, né, de fazer essa discussão. Mas o partido vem fazendo essa reformulação no sentido de apresentar novas figuras, não só com eu, mas outras para a juventude, né, para os trabalhadores, para os movimentos sociais, né. Eu acho que é uma política correta, né, mas que sem desconsiderar o valor que os militantes, né, que já têm um histórico de luta na cidade e o que eles representam para a cidade de São José dos Campos. Outra questão que eu queria perguntar é a primeira eleição que nós estamos tendo com o governo do Bolsonaro. Como que está sendo essa experiência numa eleição com o governo de extrema direita? A gente sempre diz que debaixo do céu tudo é caos, né? Eu acho que as 2 últimas pesquisas que houveram aqui na região, tanto das mídias mais importantes da cidade, acho que refletiu isso, né? Então, essa polarização, ela segue entre direita e esquerda, né? Ela ainda segue, mas os trabalhadores hoje ainda continuam com uma certa desconfiança dos partidos políticos, com razão, na nossa opinião, porque os casos de corrupção, eles seguem, né, todos os dias. Agora a gente viu o último aqui, né, de uma figura do governo, né, com um caso escandaloso de esconder dinheiro e tudo mais, de corrupção, esconder dinheiro. Então, esse sentimento de antipartido na população, ele continua, né, mas existe também um sentimento de decepção, né, eu falei, olha, não votei, não deu certo, né? Mas é isso, a gente quer discutir com os trabalhadores as nossas propostas. Para nós, o que é mais importante nesse momento é isso, né? Apresentar uma alternativa que vá de encontro
as necessidades dos trabalhadores, principalmente nesse momento de pandemia, né, que já provou, né, que não é uma situação para agora de 7 meses, mas uma situação que, infelizmente, ela vai seguir, talvez, né, até o ano que vem, né, crescendo o número de desempregados, de miseráveis no país, né, e quem vai pagar a conta dessa situação que não fomos nós que criamos, que foi o próprio sistema, esse sistema capitalista, quem vai pagar a conta disso tudo somos nós, né, os trabalhadores, somos nós que vamos ter que abrir mão dos nossos salários, abrir mão dos nossos benefícios para manter uma minoria bilionária que segue comandando o país sem pensar de fato nas pessoas que precisam, né? Então essa é a nossa visão do que vai ser essa situação agora nesse momento, né? Mas a gente segue apresentando nossas propostas, né? Mesmo sabendo do sentimento que existe na população, né? Mas nós temos a melhor alternativa para os trabalhadores, sem dúvida. Outra questão que eu queria levantar para fechar esse ponto é em relação a na Argentina. A Argentina passa por uma experiência já faz algum tempo da frente de esquerda e dos trabalhadores, que é composta por partidos de esquerdas que são independentes, né? E o PSTU da Argentina também compõe, né? Que é o mesmo, seria o mesmo PSTU daqui do Brasil. Qual que é a importância dessa experiência para aqui no Brasil? Então, essas experiências de um governo de frente popular, né? A gente teve aqui, né, no caso do PT, a gente fez a experiência de um governo de frente popular, né? E agora é um governo de extrema direita, né? O que prova para nós é o seguinte, que infelizmente esses governos, mesmo parecendo com um viés diferente, no final eles têm as mesmas propostas, né? Mas a FIT não tem nenhum governo de governo de frente popular. Tivemos do governo do Não, PT, né? não, a Na FIT, Argentina, na isso. Argentina, a FIT é uma frente de esquerda que inclusive o PSTU participa. Então, mas o PSTU na Argentina não faz parte do governo, né? Não, não faz. Então, Não, não isso, faz. Desculpa, tentando reformular a pergunta. A FIT é uma frente de esquerda que é a oposição ao atual governo, né? Que é uma frente que vem se formando, que é uma frente que preza pela independência de classe, que formado por isso. partidos de esquerda independente que não recebe dinheiro de grandes empresários. E eu queria perguntar qual é a importância, exemplo, dessa frente para a esquerda brasileira e para as eleições atuais, né? Uhum, uhum. Então, para nós é muito importante, né? Porque imagina, a concepção de esquerda que a gente vê no Brasil hoje é composta por partidos que vêm fazendo um discurso de esquerda, mas que, na verdade, são partidos de conciliação de classes, né? Como a gente vê o PSOL, o PT, o PCdoB, né, que no final faz coligações com partidos totalmente de direitas, né, que votaram a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e tudo mais, né? Ter uma frente como essa na Argentina, né, com esse viés mais classista, né, rompendo de fato com essas ideias do governo de frente popular, para nós é muito importante, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente não consegue ver isso, né? Porque esses partidos, né, como eu já citei agora, que no final é um partido que vem com discurso de esquerda, mas que no final é um partido de conciliação de classe, que acha que a mudança da vida dos trabalhadores vai vir por dentro do sistema, né? Vamos colocar mais parlamentar, né, que a gente acha que não seja menos importante, mas que no final não tem, de fato, proposta de romper com o sistema, de romper com esses governos de direita, não vem com essa proposta, vem ao contrário, vem com uma proposta de conciliação de classe, achando que vai
reduz as suas propostas nesse sistema capitalista, né? E que a gente sabe que vai ser uma conciliação de classe que não vai resolver a situação da população brasileira e nem mundial, né? O que acontece? O capitalismo ele já mostra para nós, né? Para a que ele se propõe. Então, é impossível você acabar com a miséria de um país, de uma cidade, por dentro do capitalismo. É impossível. É impossível você acabar com o racismo, com a LGBTfobia, com o machismo dentro desse sistema capitalista. E esses partidos vêm com essa proposta, né? E ter esse exemplo da Argentina, para nós, é muito importante, né? Que é, de fato, Sim, uma proposta para romper com o sistema. sim. Então, prosseguindo, como fazer com que a sua candidatura e talvez um possível mandato, né, caso isso ocorra, se ligue com as lutas que estão acontecendo em São José mas também no Brasil? Então, assim, a nossa candidatura ela vem apresentando e nos colocando à disposição, né, para a luta dos trabalhadores, para a vida dos trabalhadores. Porque, como eu já bem disse, essa recessão, né, essa dificuldade econômica que a gente está passando, ela tende a piorar. Quem vai pagar a conta seremos nós, né? E a gente quer apresentar uma alternativa para os trabalhadores para esse momento difícil que a gente está passando e que tende a piorar, infelizmente, né? Que tende a piorar. E a nossa proposta é governar através de conselhos populares, né? O que é isso? São pessoas eleitas nos seus bairros, nos seus locais de trabalho, nos seus locais de moradia, no seu local de estudo, e essas pessoas são eleitas, né? Com mandato revogável, sem nenhuma contrapartida financeira, né, para discutir a situação de fato das pessoas no bairro, porque a gente, na nossa opinião, a melhor forma de combater tudo isso e de tentar sobreviver esse momento é através da organização dos trabalhadores, não tem outra forma, né? E a gente sabe que os governos não vão fazer isso, e a gente se propõe a organizar os trabalhadores para que a gente possa ter propostas em conjunto com a população, para aqueles que mais necessitam, né? E fazer uma outra forma de política, né? Porque a gente já sabe que hoje, por exemplo, na Câmara de Vereadores, é uma política do clientelismo, que os vereadores elegem os seus bairros e ali eles fazem o que eles querem sem sequer discutir com a população. Nós queremos trazer esse setor para dentro do nosso governo. Mesmo que a gente eleja nossos vereadores, né, eles não vão se sobrepor à decisão da maioria da população, né? Então, uma outra forma de governo que a gente pensa que pode dialogar em todos os setores, na educação, na moradia, na segurança, na saúde, dialogar com os trabalhadores com a melhor forma, porque quem precisa dos equipamentos municipais e públicos é que sabe quais são as necessidades de fato de cada setor, né? Então, são Sim, a população que tem condições de decidir sobre as melhorias que são feitas na cidade aqui de São José. sim. E você falou de conselhos populares, como que se implementa isso na prática? Então, como eu já disse, né, são pessoas eleitas nos seus bairros, né, no seu local de moradia, de estudo, dentro das fábricas, são pessoas com mandatos revogáveis, sem contrapartida financeira, que vão ser representantes dos bairros, das fábricas, que vão decidir e dialogar sobre as necessidades do bairro. O que acontece hoje? Por exemplo, né, uma coisa muito prática, né? Há um tempo atrás, a gente teve um ascenso na cidade de construção de academias ao ar livre. A gente não é contra isso, porque a gente já pensa que a saúde ela tem que ser tratada desde a raiz dos problemas, né? Então, se discutia muito isso e existia muito paz, né, das academias ao ar livre. Mas ninguém sequer se discutia com as pessoas do bairro se de fato era essa a necessidade. Ou se as pessoas necessitavam de uma academia ao ar livre, mas também necessitavam de mais médicos nos postos de saúde, né?
mais melhoria nas creches. Por exemplo, as creches hoje foram divididas em 2 períodos, né? Então, a mãe que trabalha no horário comercial, é impossível que ela deixe seu filho na creche, porque ou ela tem que deixar às 7 da manhã e pegar às 11 horas da manhã, né? Então, a nossa proposta, inclusive, é de fazer creches 24 horas, para as mães que trabalham em outros turnos tenham condições de deixar seus filhos, né? Então, a gente quer discutir isso com a população. Qual que é a necessidade e qual que é a melhoria que nós podemos fazer dentro dos bairros, né? Sem essa proposta de governar com os trabalhadores, para nós é impossível, né? Porque é uma Câmara que não tem, uma Câmara de Vereadores, né? E uma prefeitura que não tem compromisso com os trabalhadores. Sim. Você, no começo da entrevista, disse da importância da questão da pauta das mulheres, dos negros e dos LGBTs. Qual que é a importância, né, desses setores na sua candidatura? Que importância que esses setores têm para você? Então, primeiro que nós somos a maioria da população brasileira, né? Somos nós, a maioria do povo que constrói a riqueza desse país, e no final das contas, principalmente nesse momento de pandemia, ficou muito nítido para nós quem são os maiores prejudicados. Quando você vai olhar para o índice do governo de desempregados no país, quem que é a maioria? A maioria de negros e negras. Quando você vai olhar para o índice de violência à mulher, as mulheres negras estão no índice de maior violência doméstica, são as mais que sofrem estupros, né? E a questão LGBT também, porque se a vida é difícil para uma mulher negra, imagina para uma mulher que é lésbica, né, que é uma mulher trans negra, né, a situação ela fica mais difícil. E quando você vai olhar para o índice do número de encarcerados no país, a maioria é a juventude negra, né? Nós não estamos dizendo que nós vamos governar só para esse setor, né? Mas nós queremos dialogar com a maioria da população brasileira, que é de negros e negras, né? Porque é um fato que, quando você olha para a população no geral, a população pobre é a que mais sofre nesses momentos. Na pandemia, quem é que mais morreu pelo coronavírus? É a população pobre. Mas quando você olha mais embaixo, a que mais sofreu é a população negra. Né? Quanto mais os setores mais oprimidos, é o que mais sofre, porque é dessa forma que o sistema capitalista ele age. Né? Ele quer usar as nossas diferenças de classe, de orientação sexual, de raça, para nos explorar. E é justamente nesse momento que fica muito mais claro para nós quem são os setores que mais sofrem, né? E é justamente com eles que nós queremos dialogar. Sim. O governo Bolsonaro, assim, ele tem o Bolsonaro e o seu governo agora tem um histórico de atacar esses setores, né? Qual que é a importância desses setores na luta contra o governo? É lutar contra o governo racista, machista e homofóbico, né? Que não tem proposta de fato para aqueles que menospreza, entende? Que menospreza esses setores, né? Que diz que o povo quilombola são um bando de vagabundo, né? E que o povo indígena também tem que avançar e tem que sair dos seus lugares de origem para avançar, né? A gente acha que está tudo errado, a gente acha que as pessoas têm que se manter nos seus locais de origem. Né? O povo quilombola, por exemplo, não teve intitulação de terras quilombolas nesse governo, que é um povo que já mora há muito tempo, né, que é uma conquista, uma reparação histórica pelos 350 anos de escravidão e que não teve nenhuma terra quilombola regularizada, né? Então, organizar esses setores contra esse governo é organizar contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, contra a violência à mulher, que sempre houve, mas que nesse momento ela fica muito mais explícita, né? As pessoas ficam muito mais à vontade de vomitar o seu ódio racista, machista, homofóbico, né? Então, organizar esse setor é organizar contra um governo que é contra os oprimidos e explorados desse país. E o exemplo dos Estados Unidos, né, a luta antirracista dos Estados Unidos, que aconteceu com George Floyd, pode ser um exemplo para o Brasil? Ah, com certeza, com certeza.
né? Todos os dias a gente vê casos de racismo no Brasil, né? Todos os dias. O exemplo dos Estados Unidos, né? A luta antirracista, a luta Vidas Negras Importam, né? É um grito de basta, né? A gente não aguenta mais ver essas expressões racistas em todos os setores, ver os negros sendo assassinados pela intolerância, a gente, né, é um grito de que a gente não aguenta mais, né? E para nós tem que ser um grande exemplo, porque como nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, todos os dias tem casos de racismo. Né? É uma criminalização, né, da pobreza, mas também uma criminalização de raça. Né? Nós estamos há 130 anos da escravidão, após a escravidão, né, 130 anos pós-escravidão, mas todos os dias nós nos deparamos com casos de racismo no país, né? E aqui também houveram vários casos, né, aqui no Brasil, de negros sendo criminalizados dentro dos shoppings, enforcados dentro dos supermercados, né? Os jogadores de futebol brasileiros que sofrem com racismo, né? Então, os Estados Unidos, esse ascenso de luta nas ruas contra o racismo, com certeza, nos Estados Unidos, para nós, é um grande exemplo. Perfeito. Quais são as perspectivas de luta contra esse governo que a esquerda tem? Olha, a Depois perspectiva das de eleições. luta Depois das pós-eleições, né? eleições e agora também nas eleições, que não deixa de ser uma batalha. Sim. Então, o que a gente tem visto em vários outros países, né, agora retomando o ascenso de luta no Chile, né, em tantos outros países, no Haiti também, né, continua a luta lá contra as desigualdades sociais, né. O que acontece, Guilherme, é que a vida da população está ficando muito difícil, né? Parece que é um discurso pela negativa, mas é um discurso baseado na situação da vida das pessoas, né? O cenário que está colocado para nós, segundo os infectologistas, segundo os economistas, é de um momento muito mais difícil, né? Economicamente, a vida das pessoas vão ficar mais difícil. Então, nós estamos nos preparando, que pode ser, e os governos também eles já avaliam isso, porque quando você olha a questão das mudanças das leis anticrimes, da repressão dos movimentos sociais, da repressão contra os sindicatos e tudo mais, é um conjunto de medidas que o governo está tomando, já visualizando uma situação que vai ser pior, né? Agora, o que a gente acredita é que os trabalhadores, na reação que terão os trabalhadores no pós-pandemia, que vai ser muito pior, né? Então, o que a gente tem feito é dialogar essa situação, tentar organizar para um momento mais difícil do pós-pandemia, né? Então, isso. Infelizmente, a realidade está colocada para nós, né? E os números do próprio governo apontam isso, né? O número de miseráveis, o número de desempregados, né? Os problemas sociais se aprofundando cada vez mais, com uma violência e tudo mais. E a gente tem que dialogar e se preparar e tentar organizar a nossa classe para lutar e resistir para um momento que vai ser muito mais difícil. Uma coisa que eu vejo, e é uma crítica que eu tenho às candidaturas da esquerda brasileira, é que a esquerda brasileira ela coloca pouco a questão das burocracias sindicais, né? Que são um setor que hoje que não estão representando os interesses dos trabalhadores e que não estão cumprindo nenhum papel para organizar a classe, né? Uhum. O que a esquerda precisa fazer para em relação à questão ao combate a essas burocracias que não estão organizando? Porque eu vejo que
parece que o mundo está caindo na nossa cabeça e, por exemplo, a CUT está sem fazer nada, né? E acho que isso é bastante complicado. O que a esquerda poderia fazer nas eleições para poder é, combater a burocracia, fazer um chamado de luta para se organizar e tudo mais? Olha, essa pergunta é bastante importante, porque o papel que deveria cumprir as centrais sindicais no país hoje, de, né, fomentar a luta, a maioria das centrais sindicais importantes no país, como você bem citou, a CUT, né, e tantas outras, força sindical, que poderia alavancar as lutas, não está fazendo. Uma boa parte delas, o que tem feito é desgastar esse governo para apresentar uma proposta em 2022 como um salvador da pátria, né, para poder eleger os seus candidatos, né. Então, as centrais sindicais estão muito mais interessadas no parlamento do que, de fato, organizar os trabalhadores, né, que é uma pena. A gente vê aí essas centrais sindicais que são importantíssimas, a CUT, que é a maior central sindical da América Latina, que poderia, nesse momento, fazer uma luta contra o governo, organizar sua classe, que está inserida em várias categorias, mas que não tem feito, né, que, infelizmente, não tem feito isso. Né? Então, a gente acha que é uma pena. A gente tem feito vários chamados. Nós somos parte da Conlutas, que é uma central sindical pequena ainda no país, que está num ascenso, mas ainda não tem a força que tem essas grandes centrais sindicais, mas a gente tem feito vários chamados para uma greve geral no país que possa ser capaz de pôr para fora o Bolsonaro mesmo, o Mourão, Guedes, esses que são contra os trabalhadores. Mas o que a gente tem visto é isso, que essas centrais, que ao invés de fomentar, fazer a organização dos trabalhadores e fomentar uma luta maior para manter essas garantias mínimas que eu estou dizendo, como auxílio emergencial, como o isolamento social para manter a questão do contágio do coronavírus, ao contrário, estão ficando quieta na sua, esperando os gastos do governo para que em 2022 eleja seus representantes, aumente seu número no parlamento, né, e que achando que uma suposta ilusão do que vai resolver a situação por dentro do sistema, né? Para nós, a nossa situação e a nossa necessidade é imediata. Nós temos que fazer uma luta, uma greve geral nesse país que seja para agora, né? Para que a gente possa sobreviver, não é nem viver, sobreviver no momento que pode ser muito pior, né? Infelizmente, é essa a proposta das grandes centrais, né? Desgastar o governo para eleger seus representantes em 2022. E, na sua opinião, por que a CUT não quer cumprir esse papel? Porque, infelizmente, perdeu seu caráter, né? Aquele caráter da CUT que a gente conheceu na década de 80, né? Lá em São Bernardo, né? Aquela coisa, trazendo esse viés classista, foi cooptada pela maioria do governo, né? Dos governos de lá para cá, e perdeu totalmente o seu caráter classista, né? E virou uma central totalmente burocratizada, né, e que não cumpre o papel de organizar os trabalhadores na sua base. Infelizmente, é essa a realidade. Sim. E a gente já falou e o que a esquerda pode incluir vocês, o PSTU, os setores do PSOL, estão fazendo para organizar a luta contra o governo do Bolsonaro? Olha, a gente tem feito o possível dentro das nossas bases, né? Você vê o exemplo aqui dos sindicatos metalúrgicos, né? O exemplo do Sindicato dos Correios aqui também, que fizemos uma greve de 35 dias, embora a maioria da diretoria não seja do PSTU, né? A maioria, a diretoria da Conlutas, mas a maioria não é do PSTU, mas o que a gente tem feito é organizar nossa classe, discutindo nas nossas bases a necessidade de fazer uma luta maior, né? Então, eu posso dizer pelo PSTU, né? Eu não tenho condições de dizer pelo PSOL, porque a gente sabe que significa que também é um partido que, no final, acaba
meio que esperando esse desgaste do governo para em 2022 eleger seus representantes, né? Então, eu posso dizer, enquanto o meu partido, o PSTU, e nas bases que a gente atua, né, que é aqui, né, é que no caso, que a gente tem uma inserção sindicatos metalúrgicos, sindicatos correios, e a nível nacional da mesma forma, onde a gente está atuando, a gente tem organizado os trabalhadores para lutar contra tudo isso, né, com todos esses ataques, né, reforma da Previdência, reforma trabalhista, retirada de direitos e tudo mais. Certo. A gente conversou em relação a bastante sobre a questão do petismo, né? Como que a gente constrói uma esquerda hoje que supere os erros do PT? Olha, para construir uma esquerda que supere os erros do PT, tem que fazer um rompimento com o sistema. Não tem outra forma. Enquanto a gente tiver esquerdas no país, partidos supostamente que faz um discurso de esquerda, mas que vai pelo viés de conciliação de classe, que faz coligações com partidos que votaram a reforma da Previdência, que votaram a reforma trabalhista, que é contra os trabalhadores, é impossível. É impossível, né? É isso que está colocado. E a gente, nessas eleições, a gente tem visto muitos partidos com discurso de esquerda, mas fazendo coligações com partidos de extrema-direita. Né? Então, agindo dessa forma e pensando dessa forma, a gente acha que é impossível construir uma frente de esquerda que possa ser capaz de combater esse governo Bolsonaro, né? Então, a única solução é romper com o sistema e romper com esses partidos de direita. É importante também dizer isso, né? Porque, como você bem disse, o PT representou uma esperança para muitos dos trabalhadores quando na primeira eleição do Lula, né? Só que é importante a gente comentar também, o PT ele já vinha demonstrando essa postura de conciliação antes da eleição do Lula ou foi algo que foi só da eleição do Lula? Quando que isso começou? Olha, a gente percebeu isso desde do movimento Fora Collor. Né? A gente tinha uma corrente, participava de uma corrente interna dentro do PT, e que nós fomos expulsos, né, do PT, porque a gente já fazia essa denúncia, porque o PT era contra o Fora Collor, e a gente acabou sendo expulso do PT. Nós ajudamos a construir o PT, né, e a gente não tem problema nenhum em dizer isso, que para nós era a única alternativa, na ocasião, era a única alternativa para os trabalhadores naquele momento, né? E a partir do que a gente faz essa crítica ao PT, né? Pelo não apoio ao Fora Collor, a gente já viu que já vinha acontecendo uma mudança, né? E de lá para cá foi o que aconteceu, né? O PT ele se colocou numa posição totalmente burocratizada, né? E que fazendo tendo qualquer atitude para poder eleger seus parlamentares, e que depois de lá para cá os trabalhadores fizeram a experiência, né? E viram no que aconteceu, né? Infelizmente não é do Lula para cá, mas antes já havia indícios para que caminho que o PT ia tomar. Então, Sim. o Lula foi a concretização de um projeto de conciliação de classe. E é importante também, acho que você. É importante colocar assim que muitas das pessoas também ligam a figura do Lula, né, com a esquerda com a figura do Lula, né? E qual que é a opinião do PSTU de tudo isso que aconteceu com o Lula? Como que a gente constrói uma esquerda, né, sem, sem cair nesses ataques que a direita faz contra associar o Lula à esquerda de modo geral, mas a gente sabe que o ataque não é o problema, não é o Lula, né? Porque o Lula
foi um cara dócil, né, para a direita, mas sim um ataque contra a esquerda. Como que a gente faz esse combate de não associar a imagem do PT com a imagem da esquerda de modo geral? Eu acho que a gente tem que fazer a denúncia, sabe? Eu acho que a gente tem que denunciar qual que é o caráter desses partidos, né? Porque existe, de fato, essa confusão entre os trabalhadores, porque todo mundo acha que PT, PSOL, PT, PSTU é toda a mesma coisa, né? E não é, e não é. Então, o que a gente tem que fazer é nós, né, nós apresentamos as nossas propostas e fazer uma denúncia do que significa esses partidos, né? E qual é o viés de atuação deles, né? E mostrando exemplos práticos, né, como muitos partidos que fizeram aliança com partidos de extrema direita nessas eleições agora, né? Por exemplo, então para nós podemos pegar o exemplo de agora e falar, olha, né, aqui está aqui, ó, com que eles se aliaram para tentar eleger, né? Então, acho que esse é o maior exemplo da exemplificar concretamente, e esse momento para nós, a gente consegue fazer isso, né? E dizer o que significa esses partidos que os partidos supostamente de esquerda estão conciliando nesse momento. O que significa o PSL, por exemplo, quando faz coligação com o PCdoB, né? Em algumas cidades fizeram aqui no interior de São Paulo. Então, o PSL, que é esse partido, né, que votou, né, que diz que vão passar a boiada nesse momento, um governo que diz que vai passar a boiada nesse momento, que embora o Bolsonaro tenha saído do PSL, mas é um governo que é do mesmo caráter, e mostrar o que significa, dar exemplos concretos, né, para que as pessoas consigam observar e ver as diferenças. Não tem outro jeito. Sim. Uma pergunta. Você acha que existe um espaço hoje na esquerda nessas eleições? Eu acho que sim, porque a direita tem mostrado que não está do lado dos trabalhadores, né? Então, é possível nos diferenciar e mostrar as contradições que existem dentro dos partidos de direita, né? O que eles têm feito, né? O quanto a nossa vida tem piorado, né, com esse partido, porque assim, né, a gente tem um partido de frente popular, nós tivemos um partido de frente popular no governo por 12 anos, né, que fez algumas concessões para os trabalhadores, né, que supostamente melhorou a vida dos trabalhadores, mas logo em seguida vem um partido de extrema direita que tira tudo, né, que deixa as pessoas na miséria, né, então é dessa forma. O sistema capitalista, eu acho que o que a gente precisa fazer, Guilherme, é discutir o que significa o sistema capitalista, né? Que existem esses momentos de crise, de tempos em tempos, essas crises cítricas que acontecem, que não é culpa nossa, que no final somos nós que pagamos, e que é justamente a burguesia que elege os seus representantes, né, o agronegócio, as grandes empresas, né, as construtoras, às vezes elegem os seus representantes, e no final quem paga a conta somos nós, né? Eu acho que, para além disso, tem que fazer a discussão do que significa esse sistema capitalista para a população, para os pobres, para os trabalhadores, que somos nós, no final, que pagamos a conta disso tudo, sabe? Dessas crises que a burguesia mesmo cria, que não tem condições de combater, e para isso precisa retirar direito, precisa deixar a gente desempregado, precisa deixar a gente passar fome, precisa deixar a gente pagando R$ 30 no pacote de arroz, né, que é a alimentação, R$ 8 num quilo de feijão, que é a alimentação básica da população brasileira, para que mantenha os banquetes dos grandes empresários, né? Eu acho que a maior discussão tem que vir por aí. Sim. A gente conversou um pouco sobre a questão da independência de classe, né? Qual que é a importância da independência de classe na sua candidatura e como construir essa independência materialmente falando? Olha, essa independência para nós é muito importante, né? Porque quem paga a banda pede a música, né? Assim, ditado bem popular, quem paga a banda pede a música.
Então, se eu recebo o dinheiro das empreiteiras, eu vou ter que mudar toda a lei orgânica da cidade para privilegiar os grandes empreiteiros da cidade e fazer construções irregulares que prejudicam, que não dialogam com os trabalhadores, né? Se eu recebo dinheiro para minha candidatura dos grandes empresários da saúde, depois eu vou ter que terceirizar toda a saúde, como é em São José dos Campos, para que eles atuem, explorem, né, a questão da saúde no município. Então, para nós é de extrema importância. Nós sobrevivemos através de doações, né, dos próprios trabalhadores, né, da nossa militância, mas nós não recebemos dinheiro de empresário. Isso, para nós, é a nossa marca, nós não abrimos mão disso, né? E para além, e mostrar, né, que no final são eles que ditam as regras aqui para nós, né? Se são os empresários que pagam as campanhas eleitorais de boa parte dos candidatos que estão aí na mídia, inclusive, depois são eles que vão cobrar a fatura, porque não é uma doação. No final, o que eles fazem é um investimento para depois cobrar a fatura, né, no que eles querem comandar aqui na cidade, que na maioria das vezes prejudica, nós somos os prejudicados, né? E a direita, ela fala muito sobre a questão da corrupção, né? Mas apresenta a corrupção como algo simplesmente moral e ético, né? Você acha que a corrupção é por conta disso, ou a corrupção é por conta que os políticos têm Raquel? Pode falar que eu estou Raquel? ouvindo. Oi? Um minutinho só, que parece que a conexão da Raquel travou, né? E assim. Opa, voltou, né? Uhum. Então, reformulando a pergunta, que travou um pouquinho a conexão, né? A direita apresenta o debate da corrupção como se fosse um debate ético e moral, né? Na sua opinião, a corrupção é por conta disso, ou é por conta de que os políticos se envolvem, têm mil relações com grandes empresários, banqueiros, ou coligações com outros partidos? Por que isso acontece, e de que forma que a independência de classe ajudaria, por exemplo, no combate contra a corrupção, mas de combate de forma mais efetiva? Então, o problema é que, no final, quem paga as mordomias, né, e as despesas dos parlamentares é a população, né, através dos nossos impostos, é que mantém essa máquina do Estado funcionando, né? E é um orçamento muito caro, né? Por exemplo, onde já se viu um deputado federal ter 50 mil de auxílio paletó, por exemplo, né? Então, esse gasto que o Estado tem para manter os parlamentares, né? E essas relações com as grandes empresas, né? Essas benesses com as grandes empresas que os parlamentares têm, né? E isso é o cerne da corrupção, né? Eles ganham muito dinheiro privilegiando nas horas das licitações, né? Com essa relação muito fina com os grandes empresários, que é o cerne da corrupção, né? Ao passo que você tem uma independência financeira, né, você pode dizer o que você quer, e o controle dos gastos públicos também, né, não pode ser, né? Aqui, por exemplo, em São José dos Campos, nós estamos com uma campanha para diminuir o salário dos vereadores, que a gente acha um absurdo um vereador ganhar 10 mil reais, enquanto o trabalhador comum não consegue receber o auxílio de 600 reais. Né? A gente acha que é justo, né? Por que tem que ser dessa forma? Né? Por que não pode ter um salário de um vereador não pode ter um salário de um trabalhador médio? Ele tem que sempre ter um salário acima
da média da população, né? E que depois, e isso só de salário, né? Fora verba de gabinetes e tudo mais, né? Então é muito dinheiro que rola para um setor que não deveria ser dessa forma, né? Nós do PSTU, por exemplo, se a gente tem um parlamentar que é eleito, além de ter no máximo 2 mandatos, nós sequer ficamos do salário de parlamentar, né? Se a gente elege aqui, suponhamos, o Toninho como vereador, ele não vai ter o salário dele de R$ 10.000. Ao contrário, o salário dele é um salário médio e o restante do que ele ganha ali supostamente como salário, nós vamos investir na luta, né? E fora essa batalha que nós estamos dando para a diminuição do salário dos vereadores. Então, é muito dinheiro público que rola nesses setores, né, tanto federal, estadual, municipal, e que faz com que, e essas relações com as grandes empresas, né, para facilitar licitações, inclusive, que deixa o país nesse índice de corrupção, né, e que eu quero reforçar mais uma vez, que no final quem paga somos nós. Né? Sim. Raquel, para fechar, né, apresenta um pouco das suas propostas. Tá. Então, a gente está apresentando uma proposta socialista para os trabalhadores, né? Uma proposta para romper, de fato, com esse sistema, uma proposta socialista, porque, como eu já bem disse, a gente acha que o sistema capitalista ele está mais que provado que ele não tem condições de cuidar das pessoas, da vida das pessoas, não é só aqui em São José, com índice de desempregado, índice de moradores de rua, mas em todo o mundo a gente vê o povo agonizando, né, saindo dos seus países de origem, fugindo da miséria e da fome, e se expressa aqui no Brasil também essa situação, né, a quantidade de número de miseráveis que está crescendo no país. São José dos Campos é uma cidade que tem um potencial incrível, que é capaz de fabricar desde parafuso avião, mas que nesse exato momento tem gente passando fome. Né? Então, a gente vem com uma proposta para as mulheres que sofrem todos os dias, né, com falta de creche, vagas na creche, que sofre com a demora para fazer um exame de mamografia, que sofre vendo seus filhos sendo encarcerados e mortos todos os dias pela mão armada da polícia nas periferias, pelas as LGBTs que sofrem discriminação na cidade. Né? Então, a gente traz uma proposta socialista para os trabalhadores, para aqueles que mais precisam, para aqueles que sabem que a vida não está fácil, que não está fácil pagar R$ 7 um quilo de feijão, quase R$ 30 num pacote de arroz, né, que está tendo dificuldade de criar seus filhos, e que na saúde também, que a terceirização da saúde em São José dos Campos é um prejudicial que vai dificultar o acesso a exames que a gente demora quase um ano para fazer, né? A área da psicologia em São José são quase 12 anos para se conseguir um tratamento. Né? Então, a gente traz uma proposta para romper com tudo, para parar de dar dinheiro para os grandes empresários que faz da saúde uma mercadoria, que faz do transporte público uma mercadoria, e a gente é obrigado a pegar ônibus lotado todos os dias saindo das periferias. É uma proposta socialista para as mulheres, para negros e negros, para os LGBTs, para a juventude, sobretudo para a juventude negra. É uma proposta para aqueles que mais precisam, porque chega desses governos fazer uma ponte estaiada como essa para privilegiar uma minoria de ricos e deixar aqueles que mais precisam com toda a dificuldade que a gente tem visto nos últimos tempos. Exato. Raquel, eu quero primeiramente agradecer, né, por você ter aceitado o convite e participado, né, eu achei que foi um debate bastante produtivo, né, desejar boa sorte na sua candidatura também, né, e considerações finais Olha, eu que agradeço, né, a gente vive agora a gente teve a mudança das leis eleitorais, né, que a gente ficou de fora dos programas políticos da televisão, dos debates. Então, esses espaços para nós são muito importantes para que a gente possa apresentar as propostas, para que vocês possam conhecer melhor o PSTU. Eu só tenho a agradecer, viu, Guilherme,
pelo convite, e estamos à disposição, né, para discutir outros assuntos, para aprofundar as nossas propostas, e eu quero convidar você, né, que venha ajudar a construir, junto conosco, uma alternativa para os trabalhadores, né, não só aqui de São José, mas para todo o Brasil, né, quero que você venha conhecer o PSTU, venha nos conhecer de perto, conhecer nossas propostas, porque não tenho dúvida que as nossas são as melhores. Muito obrigada. Sim, e antes de acabar, quero agradecer ao Elias, que é dono da barraca Pé de Galinha, Isabel Nani, Werler Gonçalves, Mariana Cansado e a curtida que eu achei bastante especial da Melinha Teles, que foi uma que combateu a ditadura militar, tem um histórico bastante profundo, né? Também acompanhou a nossa live. Então, quero agradecer a esses e a outros que também nos acompanharam. Muito obrigado. Essa foi uma iniciativa que eu tive para poder dar voz aos setores da esquerda aqui de São José. Provavelmente eu vou continuar essa iniciativa depois, né, dando voz dos setores da esquerda, tanto aqui de São José, mas também de São Paulo também, né? E é isso, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez e encerrando a live.